Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um pequeno vídeo tratando sobre filosofia. Eu sou professor de filosofia e eu dou aula no ensino médio. E nós estamos falando com as turmas da primeira série sobre mito, sobre mitologia grega. E uma pergunta que eu me fiz nesses dias é: os gregos acreditavam em seus mitos? Bom, essa pergunta já foi, de forma extraordinariamente boa, respondida por um pensador francês chamado Paul Venn. O livro que eu tenho aqui está em francês, mas eu pediria para você, será que tem essa tradução em português? Se você encontrar, coloque aí nos comentários. Aqui, o livro. Os gregos acreditavam em sua mitologia. É um pequeno livro e, evidentemente, a palavra acreditar tem muitos sentidos. É claro que os gregos sabiam que determinadas histórias não eram reais. No entanto, eles também tinham uma crença na verdade de outras histórias. Eu vou lembrar aqui uma frase de Michel Foucault, que diz que a verdade ela é histórica. Em que sentido? No sentido de que cada momento da história há a sua verdade. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer estranho, mas o fato é que nós suportamos a verdade do nosso tempo. Eu não posso exigir da mentalidade grega que eles pudessem ter uma noção de verdade científica baseada na ciência moderna que vai se desenvolver muitos séculos depois de quando os gregos estão discutindo, elaborando e tratando dos seus mitos. É evidente que eu não posso. É claro, como eu disse, que algumas ideias os gregos podem suspeitar, e evidentemente suspeitável. Eu não posso dizer que todas as pessoas acreditavam em todos os mitos. É claro que não. Mas o que eu quero dizer é que a mitologia exercia o papel para o grego antigo de uma narrativa. Era a explicação que ele dispunha em seu tempo para entender a sua realidade. A mitologia ela tem algumas características que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira característica é a seguinte: os personagens são personagens extraordinários. E o que isso significa? Significa dizer que são personagens sobrenaturais, além do ordinário. Assim, por exemplo, nós vamos ter personagens como Aquiles. Então, assim, extraordinários. Uma segunda característica é que a mitologia grega trata de eventos que nós dizemos que são eventos não datados. Por exemplo, quando você está estudando história, você pega um livro de história, a história já como uma ciência, ela vai tratar de fatos, de causas, de consequências. Então, assim, a história como ciência, ela vai lidar com a lógica que nós chamamos de nexo causal, ou seja, causa e consequência. Uma outra característica da história é que a história vai datar. Ela vai procurar causas, consequências, características, influências, referências. Então, ela vai estabelecer um diálogo com uma série de questões. Agora, uma outra, terceira característica, né, porque eu já falei dos personagens extraordinários, da história não datada, mas alguns mitos em particular tratam da temática da cosmogonia, ou seja, tratam de explicar a origem, a gênesis do cosmos, da ordem, da realidade, do real. Então, essas três características são importantes, porque a mitologia, assim como a filosofia, embora elas vão agir de forma distinta, mas a mitologia ela tem uma questão próxima da filosofia. Elas tentam responder a uma necessidade, a um traço existencial do ser humano, que é justamente essa necessidade de dar sentido para as coisas. Muito bem, espero que esse rápido papo sobre mitologia
tenha despertado você para filosofar. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão de leitura. Eu gosto muito de um pensador francês chamado Luc Ferry. E a editora Vozes, através do selo Nobilis, Vozes Nobilis, lançou essa obra fantástica, Mitologia e Filosofia. Gente, a forma como Luc Ferry trabalha questões filosóficas no mito e como ele diz, como a filosofia também elaborou seus mitos e como lidou com o mito. A forma como ele coloca tanto a questão da mitologia grega, e ele explica essa mitologia trazendo questões da cultura, da história, da sociedade. É como se ele estivesse descortinando para a gente o cenário do mito. Então eu aconselho você que se interessa por filosofia, que tem interesse em começar a estudar e quer fazer aquele estudo lá do início, da passagem do mito ao logos, como geralmente nós encontramos nos manuais, eu sugiro que faça essa leitura de Luc Ferry, que saiu pela editora Vozes, Mitologia e Filosofia. Bom, espero que esses minutinhos aqui contribuam para que você continue nesse exercício do pensar. Um grande abraço e muito obrigado.